Ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, as economias estavam em estado de total deterioração. O mundo tinha que repensar como rearticular a atividade econômica. Nos Estados Unidos, em Bretton Woods, final de 1944, próximo de 100 países criaram o Fundo Monetário Internacional. O objetivo do Fundo Monetário Internacional foram dois, inicialmente: ampliar a liquidez internacional, garantir de que devedores poderiam assumir seus compromissos com os credores e estimular que o mundo pudesse voltar a ter um padrão de comércio internacional através do ouro, do dólar e da libra esterlina, que eram moedas, até então, na época, chamadas moedas-chaves, o ouro e a libra esterlina, que eram moedas que tinham lastro ouro, eram conversíveis em ouro. Um padrão ouro a partir de 1945 para que o comércio mundial pudesse se reerguer. Os Estados Unidos lança também, aí, nessa mesma reunião que se criou o Fundo Monetário, criou-se também o BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, chamado Banco Mundial, para reconstruir a Europa combalida pela Segunda Grande Guerra Mundial. E nos Estados Unidos lança-se o Plano Marshall de Desenvolvimento para que pudesse socorrer os países aliados e reerguer suas economias. E do ponto de vista geopolítico, né, surge aí logo a seguir a Organização das Nações Unidas e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para se estabelecer um clima de paz entre os países e que se pudesse inibir o retorno de uma nova possível guerra a curto prazo. Em meio a tudo isso, em apenas um ano, na Alemanha, na feira de Hannover, é lançado o Fusca novamente de forma oficial para consumo civil, que é uma velocidade incrível das economias combalidas. Mas uma questão que vamos falar com um grande especialista, que é o engenheiro Alexander Gromov. Ele é engenheiro eletricista formado pela Universidade Mackenzie, onde lecionou como professor assistente. Foi engenheiro da Siemens, hoje é consultor empresarial. Ele é autor do livro Eu Amo o Fusca, da editora Repress, que traz toda a trajetória do Fusca na Alemanha, no Brasil. E também foi presidente do clube do Fusca aqui no Brasil. Alexander, 1946, após Hannover, o lançamento oficial do carro para uso civil, o Brasil já era um alvo da Volkswagen nesse período. Como é que chegou esse projeto ao Brasil? A coisa transcorreu numa velocidade incrível para aquela época, né? Ainda o carro que foi lançado para uso civil em 1946 ainda era um carro muito rudimentar. Pela ainda falta de componentes e peças, ele tinha até incômodos para ser dirigido, porque a parte interna dele era colada com cola à base de peixe. Então pode-se imaginar a situação que era dentro do habitáculo do carro. Mas isso foi logo resolvido. Para a chegada do Fusca no Brasil, concorreu uma das personalidades importantes na história do Fusca, muito importantes. Heinz Nordhoff. Ele estava na época desempregado, ele havia trabalhado por muitos anos na Opel, que é a representação alemã da General Motors, foi treinado nos Estados Unidos, tinha conceitos de produção em massa, conceitos de marketing, conceitos de campo de venda, e o Nordhoff começou a trabalhar no dia 8 de janeiro de 1948, só que ele não gostava do carro. Ele falava, pô, isso aí, essa ruína, o que eu vou fazer com isso? Isso foi antes de dizer, não, você vai fazer isso. Na hora que ele assumiu, ele mudou para a fábrica, pôs uma cama de campanha, morava lá e um dos epítetos dele é o mago homem da Volkswagen. Por quê? Ele fez de um carro que
aparentemente era um negócio feio, desconfortável, o maior sucesso de venda de carros do mundo, jamais visto. Mais de 22 milhões de unidades vendidas, sempre com a mesma cara, note-se. E ele também fez de uma fábrica que era um monte de ruínas fumegantes, ser uma das maiores fábricas de automóveis do mundo e da Europa, sem dúvida. Então, este camarada, ele olhando para as perspectivas, já em 1949 veio para a América do Sul fazer, o que eu posso fazer na América do Sul? Ele foi para a Argentina e depois veio para o Brasil. Tem aqui uma foto raríssima, que é dos três cavaleiros. Deixa eu só tirar um pouco o reflexo. Obrigado. Nós temos aqui o Nordhoff, que é este aqui, o Schultzwenk e o Sr. Echenique, da Brasmotor. Isso no aeroporto aqui em São Paulo. Quando eles, voltando da Argentina, pararam no Brasil, e desta visita aqui, já voltando para a Alemanha, decidiram, não, a fábrica no futuro será feita no Brasil. Note só a escala de tempo. Nós estamos em 1949. 4 anos depois do fim da guerra, talvez a fábrica ainda com grandes áreas devastadas e outras por construir. Seguiu-se então que a Volkswagen fez um acordo mundial com a Chrysler. A Chrysler não tinha carros pequenos naquele tempo, a Volkswagen tinha carro pequeno, então eles uniram esforços. E a Chrysler permitiu a Volkswagen usar os seus postos de revenda. No abrir e fechar de olhos, a Volkswagen se expandiu no mundo. Acontece que o Sr. Echenique era da Brasmotor, e a Brasmotor era a representante da Chrysler no Brasil. Já montava caminhões Chrysler. Com isso, então, a Brasmotor ganhou a concessão de montar o Fusca no Brasil a partir de CKDs. Os primeiros Fusquinhas chegaram no Brasil em setembro de 1950, a bordo de um navio alemão chamado Defland, um vapor. Foram 10 Fuscas e 2 Kombis. E o primeiro Fusca foi vendido pela Sabrico em 1950. Quer dizer, em 1950, em setembro, chegaram os primeiros Fuscas para o Brasil, vindo da Alemanha? Vindo da Alemanha. Seriam os modelos fundamentais para que se pudesse copiá-los, digamos assim, aqui. Eram porque vinham os carros prontos e os carros desmontados, né? Agora, o desmontado era realmente desmontado. A única coisa que a Brasmotor não tinha era o parque de prensas, porque as peças vinham para ser soldadas umas às outras por gabarito e depois pintadas. Quer dizer, na verdade, os carros eram fabricados aqui. O que a gente poderia talvez até mostrar, não sei se a câmera está operante, está sim, como foram as primeiras oficinas da Volkswagen. A gente vê que aqui é uma oficina Dodge, e aqui no fundo nós temos um pequeno logotipo Volkswagen, uma área de 40 metros quadrados, que era a oficina Volkswagen na Sabrico. Assim começou. A Sabrico fez um trabalho maravilhoso, ela instituiu revendas, instruía os compradores. Cada comprador que comprava um carro recebia uma carta assinada pelo presidente da Sabrico desejando boa sorte. Foi uma coisa maravilhosa, e a Sabrico chegou a montar no Brasil 1000 Fuscas. Ele atingiu o volume de 1000 Fuscas em maio de 1953. Quer dizer, ele começou já em 1952, em 1953 já... Em 51 ele começou a montar os CKDs, em 53 tinha atingido 1000 montados, fora um outro tanto comprado pronto, fora Kombis que vinham prontas, só recebiam pneus e bateria aqui. Então, essa trajetória interessante, ela novamente teve uma vertente que se somou com a própria Volkswagen. A própria Volkswagen se estabeleceu no Brasil, na Rua do Manifesto, num prédio que existe até hoje, em 23 de março de 1953. E a Brasmotor ainda tinha a concessão até junho. Portanto, entre março e junho de 1953, nós tivemos aí 2 empresas fabricando ou montando Fuscas, né?
Nesse momento, talvez depois nós podemos falar do problema da importação, da indústria, do GEA, do CONFEA e do estabelecimento da indústria automobilística no Brasil. São questões da história do Fusca na Alemanha e o seu nascimento, a sua produção e comercialização no Brasil. Voltaremos após o nosso intervalo.